O PROCON estadual registrou somente no mês de maio 581 atendimentos relacionados ao serviço de energia elétrica. Este foi o assunto que liderou o ranking de reclamações, seguido pelas categorias água e esgoto e telefonia celular. Para saber o que tem incomodado tanto os mato-grossenses e o que os órgãos de proteção do consumidor têm feito a respeito, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a superintendente do PROCON estadual, Gisela Simona Viana. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, a honra é toda minha estar aqui, né, e falando de um assunto tão importante que é a energia elétrica, que de fato tem tirado o sono de muitos mato-grossenses. Pois é, se a gente pegar aí os outros balanços que vocês sempre fazem, geralmente os consumidores reclamam do quê? Da questão, por exemplo, desses serviços públicos, água e esgoto, e também da questão da telefonia. Por que energia elétrica, nesse ano de 2015, começou a liderar as reclamações no PROCON estadual? Bom, primeiramente nós temos aí a questão do próprio aumento autorizado pelo governo federal, que dá um impacto significativo na conta, né? Mas mais do que isso, nós estamos tendo reflexos aí também de uma mudança de concessionária no estado e que tem adotado medidas que estão impactando bastante na conta do consumidor. Então o alerta que eu dou ao cidadão aqui é que ele olhe a sua fatura sempre comparando, inclusive em quilowatts-horas. O consumo, né, de eletricidade, não o valor que ele paga em reais, é isso? Exatamente. Então, se esse histórico dos últimos 12 meses ele é incompatível, há um sinal que pode ter falhas sim na sua fatura. Como também a Energisa, atual concessionária, ela tomou a atitude aí de fazer uma mudança de rota, né? Que nós temos aí leituras, na verdade, sendo feitas com mais dias do que a lei determina. Então vejam que o mínimo de leitura é 27 dias e o máximo é 33 dias. E nós temos contas aí que estão sendo geradas com 40 dias de leitura, 50 dias de leitura, o que pode estar impactando bastante no valor do consumo. No caso da água e esgoto, só para servir de comparação, os consumidores às vezes reclamam o seguinte: o hidrômetro que instalaram lá na porta de casa passa mais vento do que água. E aquele medidor da energia elétrica instalado nos postos de iluminação aqui em Mato Grosso, não precisaria fazer uma aferição, porque faz tempo que eles foram instalados nos postes, ou eles estão corretos? Qual que é a visão do PROCON sobre isso aí? Sim. Na verdade, existem falhas sim, né? Sempre que é alegado ou há uma situação de você não ter essa compatibilidade do consumo, ele ser atípico, nós temos aí a aferição desse hidrômetro, que é feito inclusive em Cuiabá pelo Inmetro, que aqui é chamado de IPEM. Então, o consumidor reclamando, se caso você já não constate simplesmente na situação da fatura que houve um problema, porque nós temos aí também várias faturas geradas por média. Então, o consumidor também pode ficar atento à situação de, olhando na fatura, verificar se ela foi feita por média ou por leitura, né? Se for por média, também o consumidor aí tem grande chance dessa fatura ter saído com um valor maior e ele tem o direito de refaturar. E vejam que esse ano de 2015, o fato de nós termos as bandeiras aí sendo cobradas, né, a cada 100 kWh, isso sendo o valor de R$ 5,50 mais impostos ao consumidor, qualquer margem acima de leitura, isso também impacta no valor das bandeiras tarifárias. Agora vamos imaginar uma situação real. A conta de luz chega, a pessoa percebe que tem algo errado. Por exemplo, hoje já é dia 9, vamos supor, a conta vence amanhã. O que a pessoa faz? Ela paga essa fatura, ou ela vai ao PROCON, ou ela liga no 0800 da Energisa? O que ela faz? O primeiro passo sempre é fazer o contato com a concessionária e anotando esse número de protocolo, porque é a prova de que você não concorda com o valor faturado. Não tendo uma providência imediata, o PROCON é o órgão que você pode acionar, né? Tendo esses indícios aí claros de que há erro, né? O PROCON aí, ele impede esse corte da fatura pela ausência de pagamento de uma conta em que é discutível aí o valor que está sendo cobrado do consumidor. Então, sempre é importante reclamar, não que pagando você perde o direito. É claro que é mais difícil numa situação de conciliação, mas constatando o erro, o consumidor sempre terá direito ao reembolso. Então, é importante essa atenção e é importante o consumidor aí não concordar com algumas medidas que possam impactar nisso, né? Como também nós aproveitamos aí a oportunidade para fazer um alerta ao cidadão de Mato Grosso, né? Porque nós temos conhecimento que a Energisa tomou a decisão, por exemplo, de mudar aqueles medidores que hoje são chamados de CT-Rede, que estão no poste,
para padrões convencionais, aquele que nós tínhamos aí no muro das casas, etc. Vejam que essa situação, jamais aí o consumidor pode arcar com o custo desse tipo de negócio, né? Um dos grandes motivadores para a Energisa tomar essa decisão é, na verdade, diminuição de custo, né? Então, nós já estamos aí buscando um parecer técnico quanto à viabilidade dessa troca e, mais do que isso, o que nós queremos alertar o consumidor é que ele não tem que pagar por essa decisão da empresa. Então, sendo aí a você, consumidor, dado a obrigação de pagar, procure o PROCON para que a gente possa tomar medidas nesse sentido. Então, esclarecendo mais um pouquinho sobre isso aí que você acaba de dizer. A Energisa tem todo o direito, enquanto concessionária, ela pode tirar o medidor lá do poste e colocar no muro ou na parede da casa do consumidor. Mas ela que tem que bancar esse custo, é isso? Do aparelho, é isso? Na verdade, e a instalação? Que ela tem todo esse direito, nós também estamos, na verdade, consultando órgãos reguladores, como a ANEEL, que é o órgão regulador federal, e também a AGER, que é o órgão regulador no Estado, né? Até porque uma mudança nesse sentido, ela teria sim que ter motivos do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de você, na verdade, melhorar a prestação de serviço e não simplesmente diminuir custo. Porque um dos impactos grandes que isso traz para o consumidor é exatamente tirar um pouco a responsabilidade da Energisa, que hoje é dela, porque o medidor está no poste, e repassar para o consumidor. Então, argumentos do tipo diminuir custo de manutenção ou melhorar o rendimento dela jamais pode ser aceito por nós, que somos órgãos de defesa do consumidor. Então, nesse sentido, já temos uma reunião amanhã, inclusive com o Conselho Estadual de Energia Elétrica, que é o CONCEL, para que a gente busque aí, na verdade, informações claras e precisas sobre o direito que a concessionária tem de fazer esse tipo de mudança. Até porque no passado, quando era SEMAT, houve a troca do padrão da casa para o poste, alegando que isso evitaria as populares gambiarras, as ligações clandestinas, e evitando inclusive acidentes com o setor elétrico. Agora volta-se para a propriedade, tem que avaliar essa questão. Agora, um outro assunto importante também, que vocês do PROCON, junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual, vocês conquistaram na Justiça um direito em defesa dos usuários de telefonia móvel em relação à internet banda larga. Explique para a gente qual que era o problema e qual foi a decisão da juíza Célia Vidotti nesse pedido de vocês do PROCON, do Ministério Público e da Defensoria? Sim, na verdade é com relação à internet móvel, que é aquela internet que nós acessamos pelo aparelho celular. As operadoras ofertaram ao consumidor e firmaram um contrato de, com o fim da franquia, você teria essa velocidade reduzida. E de janeiro para cá, elas tomaram a medida de bloquear esse acesso do consumidor à internet. É claro que isso é uma decisão que é por conta de perda de receita, né? Ou seja, hoje as pessoas já não conversam mais por voz, por SMS, mas sim por aplicativos aí da internet. Então, nesse contexto, resolveram bloquear. A medida é abusiva, nós entendemos que ela fere regras do Código de Defesa do Consumidor e é isso que a doutora Célia Vidotti reconheceu na decisão, inclusive a publicidade das empresas sendo enganosa. Então, a liminar foi conseguida, mas nós aí pedimos o apoio do Judiciário no sentido de que fazer efetivar essa medida, ou seja, as operadoras precisam ser notificadas e acreditamos que serão nessa semana, para que de fato o consumidor tenha esse direito aí, sentir esse direito no seu aparelho, ou seja, que não seja bloqueado. Então explique isso para a gente, esse efeito prático. Então, a pessoa pode continuar usando e a operadora não pode bloquear esse acesso à banda larga via celular. Explique para a gente, tecnicamente, essa decisão judicial. Então. Na medida que o consumidor ele tem um pacote de franquias, o que ele tem direito é de que, acabando o seu pacote, que ele mantenha sim conectado, mas de forma reduzida. E não que você corte a internet e você não acesse mais nada, né? Então, isso é que a decisão vem garantindo, mas as operadoras precisam ser citadas para que então você possa exigir. Antes disso, o que a gente pede ao consumidor, ou mesmo depois da vigência dessa decisão, é que o consumidor faça uma reclamação. Existe o site que é o www.consumidor.gov.br. Por meio desse site, da sua casa, do seu trabalho, 24 horas por dia, o consumidor pode reclamar. E é a forma que nós teremos aí de monitorar se a decisão está ou não sendo cumprida no estado de Mato Grosso. Vale para as 4 operadoras de telefonia. Exatamente, a operadora Oi, TIM, a Claro, né? E a Vivo são obrigadas aí a manter a internet do consumidor mesmo após esgotada a franquia. Sexta-feira, Dia dos Namorados. Uma data que acaba sendo também comercial. Qual é o direito do consumidor namorado
que vai usufruir dessa data e vai consumir produtos e serviços? Não, a primeira dica, né, é de fato que a oferta a ele feita seja cumprida. Nós temos aí vários bares e restaurantes da capital oferecendo pacotes diferenciados. Isso é muito bom, mas é importante que o consumidor, quando ele faz a sua reserva, que ele tenha um comprovante disso. Até porque em anos anteriores a gente teve problema, né, bastante frustrante aí do casal chegar no restaurante e não ter onde sentar, embora tenha pago antecipadamente uma reserva. Então, para que isso não aconteça, é importante sim exigir documentos para que você não passe por esse tipo de constrangimento. Muito obrigado pela presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Um bom dia a todos.